Olá, estamos aqui hoje para apresentar o nosso projeto referente à Expotec de 2020. Eu me chamo Luana, vou apresentar o projeto com minhas colegas Tailana e Carol. E nosso projeto é a produção de polímeros a partir da lignina craft extraída por meio do processo craft. Atualmente, em todos os momentos da nossa vida, a gente está rodeado de polímeros. Está na nossa escova de dente, na nossa cama, em todas as fibras que temos no dia a dia. Quais as condições necessárias para a produção de um polímero proveniente de reações ou misturas com a lignina craft? A principal justificativa é que a grande maioria dos plásticos são subprodutos da indústria do petróleo. Logo, a exploração deste material pode ocasionar grandes catástrofes, como vazamento nas plataformas localizadas no oceano. E também que a lignina é normalmente rejeitada, um rejeito no caso nas indústrias, sendo também um resíduo tóxico e não podendo ser descartado de qualquer maneira na natureza. Nosso objetivo principal é identificar as condições necessárias para a produção de um polímero proveniente de reações ou mistura com a lignina craft. Pesquisar também um pouquinho sobre a lignina, onde encontramos ela na natureza, verificar a teoria então da lignina sobre o processo craft, onde ela é um resíduo, e conhecer os processos dos polímeros sintéticos, e elencar então os meios de estudo da fabricação de um polímero utilizando a lignina. Atualmente, então, existem os polímeros sintéticos e os polímeros naturais. Os polímeros sintéticos surgiram a partir da necessidade e da escassez, por causa que os polímeros naturais já não eram suficientes para suprir a demanda. Então, esses polímeros sintéticos, eles podem ser de diversas formas, eles podem ser transparentes, opacos, rígidos, flexíveis, mas os polímeros naturais, eles são aqueles encontrados na natureza, não são sintetizados pelo homem, e eles podem ser a borracha, o látex, o amido, a celulose, os lipídios e as proteínas, que são até encontrados no nosso corpo. Os polímeros mais importantes atualmente, no ponto de vista, por serem mais utilizados no nosso dia a dia, é os polímeros sintéticos, que, diferentes dos polímeros naturais, não são encontrados prontos para uso, mas sim devem ser sintetizados. Para que uma substância micromolecular passe a dar origem a um polímero, que é uma substância macromolecular, é necessário que ela possua ao menos 2 sítios ativos que possam permitir o crescimento da cadeia polimérica. Tipos de cadeias poliméricas. Existem cadeias lineares, que são constituídas apenas de uma cadeia principal, e ocorre a polimerização de monômeros bifuncionais. Há cadeias também ramificadas, que elas partem de um prolongamento da cadeia principal, podendo ser longos ou curtos, pelo mesmo mero ou por meros diferentes. E há cadeias também com ligações cruzadas, que são cadeias ligadas entre si através de segmentos da cadeia principal, por força primária, covalente e bastante forte. Foi possível ter, então, uma classificação dos polímeros depois que o desenvolvimento científico cresceu muito pelos polímeros, para atender todas as diversas áreas, então, das aplicações. Conforme isso, então, a gente tem 4 tipos de classificação, que é classificado pela estrutura química, o seu método de aplicação, as suas características tecnológicas e quanto ao seu comportamento mecânico. Os polímeros biodegradáveis são aqueles que têm a sua degradação gerada por micro-organismos. Porém, isso só acontece quando o descarte desse polímero é feito corretamente. Se o descarte for feito em um lixão em céu aberto, sem cuidados, o polímero não vai se degradar de forma correta. Ele tem que ser armazenado de uma forma que os micro-organismos consigam chegar até ele para acontecer essa biodegradação. Petróleo na produção de polímeros plásticos. É bastante antiga a utilização de petróleo, tendo relatos no século IV a.C. e também teve na indústria nos anos de 1850.
Eles derivam tanto dos óleos como também pela extração do petróleo bruto. De técnicas de polimerização é impulsionado pela necessidade de obter polímeros puros de menor tempo possível. A polimerização, então, ela tem 4 tipos: polimerização em massa, em solução, em emulsão e em suspensão. Polímeros reforçados com fibras vegetais. Dentre as associações, os aspectos ecológicos, existem também os aspectos tecnológicos e as vantagens econômicas, do uso deste material. A questão social também é um forte argumento para o incentivo da produção destes mesmos compósitos, uma vez que esses materiais são geralmente oriundos de regiões economicamente pobres. Fibras vegetais. As fibras vegetais são classificadas de acordo com sua origem e podem ser agrupadas em fibras de semente, fibras de caule, fibras de folha, fibras de fruto e também fibras de raiz. Os principais componentes químicos das fibras vegetais são substâncias polares, tais como celulose, hemicelulose e lignina. A lignina é uma molécula tridimensional amorfa que traz muito interesse científico e econômico. Ela é de natureza aromática e complexa e é um polímero natural polifenólico. Uma das principais funções da lignina dentro do sistema da planta é que ela é muito importante no transporte de água e nutrientes para todo o sistema vegetal, e ela é muito importante na resistência mecânica dos vegetais, contribuindo também protegendo esses sistemas de micro-organismos. Ela confere impermeabilidade e resistência, além de rigidez. Ela também é muito importante porque ela absorve os raios UV, protegendo a planta também neste aspecto, e ela retarda a degradação fotoquímica da celulose. Composição e estrutura. A lignina é um polímero natural e complexo formado por macromoléculas tridimensionais de origem fenilpropano e representa 30% da biomassa. Sua composição elementar é de 53 a 65% de carbono, de 6 a 9% de hidrogênio e de 26 a 36% de oxigênio. A aplicação da lignina. A sua aplicabilidade varia de acordo com o processo de obtenção. Contudo, as aplicações de lignina de origem orgânica ainda estão em desenvolvimento e não estão disponíveis comercialmente. As ligninas produzidas neste mesmo processo têm potencial em aplicações de adesivos para madeira, antioxidantes, extensores de asfalto e como fonte de matéria-prima para produtos químicos derivados das ligninas. A produção de poliolefina pode ser uma aplicação de lignina como matéria-prima na indústria química por meio de interação de blendas poliméricas. Além disso, também temos um estudo que a lignina Kraft ela produz um polímero melhor com resistência, alongamento e de ruptura e outros índices elevados mecânicos. Então, o processo Kraft é um processo principal utilizado para a polpação. Ele também é muito utilizado nos processos de modificação da lignina. O principal produto químico nesse processo é o hidróxido de sódio, juntamente com o sulfeto de sódio. O tempo e a pressão desse processo variam entre 7 a 10 bar e de 0,5 a 2 horas. Depende muito, então, da polpa que é ser produzida. A alcalinidade inicial deve ser autossuficiente para manter o pH de 9 ao término do processo, com o intuito então de garantir a dissociação e evitar a sedimentação dessa lignina. O ponto principal do processo Kraft é o rompimento das ligações devido ao ataque químico pelos solutos alcalinos, aumentando relativamente ao final os grupos hidróxicos na estrutura da lignina. O licor negro é um subproduto do processo de tratamento químico da indústria do papel e celulose. Ele consiste numa mistura de compósitos químicos inorgânicos de digestão. A queima desse produto é utilizada na geração de energia. Então, após a análise dessas práticas anteriormente das pesquisas bibliográficas, é necessário
para a produção dos polímeros a partir da lignina craft, equipamentos para o controle do pH e temperatura constante para ser total certeza da compatibilidade da lignina com outras substâncias. Dentre os métodos pesquisados, ganhou destaque o fato de ter uma possibilidade de ter a lignina já extraída em pó, fornecida por uma empresa local, e tem equipamentos controles do pH e temperatura nessa extração, logo possuindo então concentração previamente definida, auxiliando bastante na escolha dos materiais e substâncias a ser escolhido para adaptação e resultado com a lignina craft.